João disse, né, que, amados, faço voto, né, para a sua prosperidade, saúde próspera, né, como vai também bem a tua salvação, né, graças a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom, maravilhoso o nosso Deus, né? As coisas estão passando tão rápido. Deus está abreviando o tempo, né? Glória a Deus por isso. Deus está abreviando o tempo. Fica firme. A Ruth, Carol. Oh, aleluia, né? Glória a Deus. Ao alemão, né? Um abraço no Gilmar aí, alemão. Glória a Deus, né? Deus é bom. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Quero saudá-los todos com a paz. Encontrá-los no amor de Deus, né? Esse amor que nos motiva, nos constrange, né? A estar na presença de Deus, né? Que nos atrai. O amor de Deus, ele nos atrai, né? E isso é maravilhoso, é bom. Graças a Deus por isso. Então, que a paz, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Ele disse, a minha paz eu vou lá dou, né? Não vou lá dou como o mundo a dá, né? O mundo está procurando meios, formas, né, para a paz, fazendo até mesmo acordo, um monte de coisa, mas muito difícil, né? Reino dividido não subsiste, mas graças a Deus, né? Quem tem Jesus Cristo é uma pessoa que vive em paz, né? Graças a Deus por isso. Por isso que nós temos que crer, viver por fé, né? Ir lá em Isaías capítulo 53, no versículo 4, 5, enfim, esse capítulo é maravilhoso, né? Fala de Jesus, os seus feitos, os seus benefícios, né? A maneira como ele suportou tudo aquilo. Então, nós aprendemos e crescemos, mas lá diz, né? Que o trabalho penoso de Jesus, o Calvário, foi o preço da paz, né? Para que nós possamos tê-la, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Graças a Deus por isso. Então, quando nós tomamos posse dessa paz, né? Automaticamente as coisas mudam na nossa vida. Graças a Deus pela paz. Deus é maravilhoso, amém? Então, use, desfrute, né? Se alegre na paz de Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus, Deus é bom. Nós estamos fazendo os cultos live, né? Pela live. Amanhã também os jovens vão fazer diferente, então não vai ter culto presencial na igreja, mas também no domingo não vai ter culto presencial, né? Nós vamos fazer também através da live. Então, você, né? Nós já falamos a respeito disso. Você escreve a cartinha, né? É referente maio, nós já fizemos o mês de abril, então é referente maio, e você segura, fica lá com você. Eu vou estar orando aqui para os outros meses, né? E depois, então, você vai fazer a cartinha do mês próximo, junho, e depois em julho você traz as 3 cartas, né? E eu vou trazer aqui para mim, para que eu possa estar orando todos os dias, né? Intercedendo para você, né? Por você, né? E a Bíblia fala que nós precisamos ter intercessão, é tão maravilhoso, né? E graças a Deus, Deus tem me levantado às madrugadas, tem me acordado antes, até mesmo muitas vezes do horário que eu penso em acordar, né? Mas tudo para orar, né? Para falar com Deus, para estar na presença de Deus. Muitas vezes eu vou meio cambaleando, mas depois eu desperto, né? Porque é muito cedo ainda. E eu estou falando de horários de madrugada, né? Horários nas primeiras vigílias da noite, vamos dizer assim. Mas graças a Deus,
Deus é maravilhoso e tem nos ensinado muitas coisas, né? Para que a gente possa fazer o quê? Ir vencendo, 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 né? Até chegarmos lá no lugar que Jesus preparou para cada um de nós, né? Deus é maravilhoso. Eu gostaria de ler um texto para nós aqui, olha, lá em Deuteronômio, né? Se você tem uma caneta, quer anotar, você anota. Se você tem a Bíblia, você quer abrir, você abre e lê aí junto. Lá no capítulo 8, né? Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos onde Moisés, né? Moisés faz uma exortação, né? Para que o povo de Israel não se esquecesse, né? Ou ter em memória os benefícios de Deus, né? Então nós precisamos também, Davi disse também lá no Salmo 103, né? E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? Então, o ser humano, ele se esquece facilmente, sabe? Ele é uma pessoa que se esquece. No mundo, muitas vezes eu fiz bem para certas pessoas e essas pessoas, sabe, acabaram esquecendo como nada fora feito, né? E é assim que é o ser humano, né? Então a gente vê na Bíblia o cuidado de Deus nessa área, para que as pessoas não se esqueçam. E Moisés aqui fala, né, que eles tinham que ter em memória os feitos de Deus, né? Para que então, quando chegasse num momento de glória, né? Porque Deus ia levá-los no momento de glória. Quando chegasse no momento de glória, eles não se afastassem de Deus. Então, lá no capítulo 8, no versículo 14, ele diz até mesmo essa palavra aqui. Olha o que ele fala. Lá no versículo 14. Se eleve o teu coração. Então, ele termina e depois ele diz, para que não se eleve o teu coração, né? E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da pederneira, secura, em que não havia água, e fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem, né? Veja, então, ele faz aqui algumas declarações, né? É interessante o que ele fala aqui. Sabe, as pessoas, até mesmo eu já ouvi muitas pessoas, né, que usam de justificativa sobre a própria vida, a vida que levam, né? Uns dizem assim, meu avô, nossa, foi rico, foi milionário, mas de repente perdeu tudo, e perdeu com isso, perdeu com aquilo, sabe? E hoje, olha, nós levamos a nossa vida aqui, né? E vamos tocando. Outros dizem, meu pai também, né? E de repente perdeu tudo, fez isso, fez aquilo, e nós estamos aqui. Mas veja, são tudo pensamento no passado, né? Pessoas presas em um passado, né? E de repente não encontra motivação para o presente. E também não tem expectativa para o futuro, porque ficam ancorados num passado que já se foi, sabe? Mas pessoas ficam se justificando dessa maneira. Mas tudo por quê? Porque estão presos num passado, né? Veja, precisa de libertação. Quando eu olho para Israel, eu vejo a mesma coisa em Israel. Eu sempre vi dessa forma, sabe? 430 anos preso lá no Egito, né? 430 anos escravo, gerações passaram, a geração foi embora, morreu, veio outra geração e assim sucessivamente. E todos eles que nasciam estavam condicionados ao serviço de escravidão, né? E escravo não tem motivação para nada. Nasceu para trabalhar, não tem salário, o salário é comida, né? E muitas vezes muito maltratado e obrigado a trabalhar, queira ou não queira, tem que trabalhar, morreu, e terra acabou, sabe? Escravo não manda em nada, escravo não tem voz ativa, né? Escravo não tem pensamento futuro, escravo já nasce condicionado. Eu vejo em Israel isso, uma criança, quando nascia, talvez a sua mãe amamentasse e já dizia para essa criança, ensinando ela que ela era escrava, que moravam onde moravam, a vida que tinha já vinha vindo há séculos assim, e tinha que assim continuar, né? Assim era o pensamento de Israel.
Até que Deus, então, mexeu nesse presente deles, né? Porque Deus mexe no presente da pessoa e mexe no passado também. Deus é um Deus de libertação, né? E Deus desceu, então, para libertar Israel disso. Mas é interessante o método que Deus usou, né, para a libertação de Israel. Após ter tirado Israel ali do Egito, né, com o braço forte, muitos milagres aconteceram, Deus agora dirige Israel para o deserto e diz assim, olha, para que não se eleve o seu coração, olha lá, e te esqueças do Senhor, né, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por um grande e terrível deserto. Olha a qualidade do deserto, né? Um grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da pederneira, né? Que do deserto te sustentou com maná, né? Descia do céu o pão, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. Veja, irmão, é tão interessante isso. Israel estava condicionado e agora Deus tinha que trabalhar no coração de Israel, né? Tinha que tirar essa forma deles pensarem, né? E até mesmo de viverem, né? Deus tinha que mostrar algo diferente. Então fala aqui que Deus usou o deserto, serpentes abrasadoras, escorpiões, secura, né? Não tinha beleza alguma no deserto, e também água, Deus fazia sair de rocha para que eles pudessem beber, e Deus ali, tudo que era necessário para eles, Deus estava ali operando milagres. Então milagres ali era 24 horas por dia, né? Milagre era 24 horas por dia, e isso durante 40 anos, irmão, não é brincadeira, durante 40 anos. Porque Deus tinha algo tremendo para a vida deles, né? Mas eles tinham que passar por essa situação. Sabe, nós encontramos no versículo 16 mesmo, né? Quando Deus fala ali, para ter um final, né? Fala do final deles, né? Que o final, afinal, de ter o bem, né? Estavam sendo preparados para depois ter o bem. Olha lá, preparado para depois ter o bem. Então, tudo que acontecia, o caminho onde Deus levou, todas as coisas que vinham, todas as coisas que sucediam, 24 horas por dia de milagre, para fazer o quê? Libertar Israel, colocar Israel numa posição, né, de agora tomar posse da maior bênção que Deus tinha para dar para Israel. E para que Israel, então, nunca se esquecessem de Deus, né? Para dizerem, quando entrassem lá, tomassem posse, ouro, prata, se enriquecesse, não dissessem, né? Nós fizemos isso, nós criamos isso. Não, não, não. Deus queria que eles entendessem que tudo foi Deus que fez. E é tão interessante, essa palavra que diz aí, né? Provar. No hebraico, essa palavra significa demonstrar que algo é verdade. Demonstrar que algo é verdade. Autenticidade de algo, né? Com razões e com fatos. Os milagres, na verdade, serviriam para isso, né? Para mostrar a autenticidade de Deus. A autenticidade de Deus, que o que Deus prometeu, que a palavra de Deus é verdadeira, né? E que Deus é um Deus fiel, um Deus que não volta atrás, um Deus que prometeu algo valioso, algo tremendo. Esse algo valioso vai acontecer e aquele que recebeu a promessa, ele vai participar dessa promessa, né? Mas a preocupação de Deus era que eles viessem a ter esse algo, essa riqueza, o fato deles entrarem na terra de Canaã, né? Possuírem casa que não construiu, tomarem posse de pomares que também não plantaram, riquezas que outros possuíram, né? E agora tudo sendo entregue de mão beijada para eles, né? Mas veja, eles tinham que crer em Deus, né? Para que eles então não viessem a desistir de Deus quando eles tivessem todas essas coisas. É tão lindo isso, irmão. Olha, tudo por causa do final, né? Então, tudo que aconteceu ali no deserto foi um preparativo, né? Foi algo que Deus estava preparando para um final maravilhoso, né?
Para que então, nesse final maravilhoso, eles continuassem louvando a Deus, dando glória a Deus, vivendo na presença de Deus, sendo o louvor de Deus ali na terra de Canaã, né? Um povo que Deus agora cuidava, que Deus estava presente, que Deus atuava sobre aquele povo que conhecia o seu Deus, e reconhecendo o seu Deus, eles davam um louvor verdadeiro com o seu próprio coração. Veja que lindo, irmão, é tão lindo, é uma lição tão preciosa para nós, traz algo tão tremendo no meu coração, traz algo tão tremendo, porque eu já li e meditei nisso. Mas não só com Israel Deus tomou essa atitude, né? Também com o próprio Davi. É interessante a história de Davi. Olha as palavras que Davi fala para Saul, né? Ali em 1 Samuel, lá no capítulo 17, olha o que Davi fala aqui, né? 1 Samuel, capítulo 17, olha o que ele diz ali no versículo 32. Olha o que Davi fala perante o rei Saul, né? Veja lá, Davi disse a Saul: não desfaça o coração de ninguém por causa dele. De quem? Do Golias, né? Não desfaça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Era um jovem, né? Tu és ainda moço. Olha lá, tu és ainda moço. E ele, guerreiro, desde a sua mocidade. Então respondeu Davi, né, a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão. Quando veio, né? Quando apareceu ali um leão, e o feriu, e livrou o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou também o leão, como um urso, né? Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mas veja, irmãos, Davi lá pastoreando, né? Pastoreando, recebeu a unção lá na casa de Jessé, unção para rei, e Davi agora pastoreando, e de repente vem de encontro ali às ovelhas, e até mesmo de encontro de Davi, um leão. Que coisa, vem um leão. Veja naquele momento um moço, tipo Davi, né? Encontrar com um leão. Veja que prova, né? Que prova de autenticidade. Autenticidade que aquilo que Davi havia recebido na casa de Jessé, né? Era algo, era um fato, era uma realidade, era a autenticidade de Deus que Deus ia mostrar agora através das provas que viria para Davi, né? Então aparece um leão, e o que Davi faz? Se atraca com o leão, vai para livrar a ovelha, e de repente ele rasga o leão, ele mata o leão, né? Mas também aparece um urso, né? Veja outra prova, um urso agora. E também Davi faz a mesma coisa como fez com o leão, se atraca para livrar as ovelhas, a sua ovelha do urso, e de repente mata o urso também. Veja, e Davi então estava assim sendo provado. A autenticidade de Deus, né? A verdade de Deus, para que aquilo ali entrasse no coração de Davi, para que quando Davi fosse rei, estivesse lá no palácio, né? Davi não se esquecesse de Deus, não ficasse com o coração agora, eu consegui, eu fiz, eu realizei, sabe? Muitos fazem assim, mas era o que Deus estava ensinando, tanto para o povo de Israel, como para Davi. Nós precisamos entender isso e trazer isso para dentro do nosso coração, tanto para um como para outro, a mesma forma de agir, a mesma maneira de se manifestar. Sabe, meu irmão, quando eu vejo isso, eu fico maravilhado. Lá em 1 Coríntios, olha o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, lá no capítulo 10, olha o que diz aí no versículo de número 13. Olha que Paulo fala à igreja de Coríntios, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, né? Olha lá. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar.
Sabe, eu acredito ali, os coríntios ali, né, reclamando da situação, as coisas que aconteciam, o mal que sobrevinha, todas aquelas coisas que no caminhar do dia a dia acaba aparecendo na frente, né? Mas veja, eles começaram a se queixar. Então Paulo vem e diz: olha, nada vem que vocês não possam suportar, nenhuma tentação humana, né? Mas veja, a tentação, ela até vem para nos provar, né? Para que a gente veja que Deus está agindo, que Deus está intercedendo e que Deus está fazendo. Veja, vos proverá livramento, diz assim, vos proverá livramento. Em 2 Pedro também nós encontramos uma palavra, olha o que diz ali, em 2 Pedro, vamos ver, lá no final da Bíblia, 2 Pedro, lá no capítulo 2, lá no versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz, lá no versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Mas na parte A do versículo, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, né? O Senhor é quem livra na hora da provação. Por isso que a Bíblia fala, não virá provação que você não possa suportar, que nós não precisamos, nós não vamos ter que fazer as coisas, né? Nós lutarmos com aquilo e nós vencermos, não, porque nós precisamos entender que assim como Deus tratou com Israel, Deus tratou com Davi, também tratou com a igreja de Coríntios, né? Também tratou quando Paulo escreve nessa carta, Pedro escreve na sua carta, assim Deus vem tratando com todo mundo, né? E também vem tratando com nós. Então nós podemos olhar, toda situação que se levanta contra nós é um momento de prova por quê? Porque Deus tem coisas maiores para frente para nos dar. No final de tudo nós vamos contemplar algo tão maravilhoso na nossa vida que nós vamos ter que ficar firme para não voltar para trás. Então Deus começa a mostrar, né, a autenticidade do nosso chamado, a autenticidade da vinda de Jesus Cristo, através do Cristo habitar dentro do nosso coração. Entenda isso, receba isso no seu coração, sabe? Cada prova, cada situação que vem, não vem nada além do nosso limite. E além de não vir além do nosso limite, alguma coisa que nós podemos suportar, o livramento vem da parte de Deus, o livramento vem da parte do Senhor. Nós não pelejamos com as coisas espirituais, nós ficamos firmes, né? Nós ficamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós ficamos com a nossa fé firmada na sua promessa, e Deus então é quem manifesta o livramento, é Deus então quem faz o livramento, né? E não é difícil nos dias que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com esse corona, com tudo que está acontecendo. Isso é uma prova para a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma prova para o povo que Deus escolheu e chamou. A Bíblia fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe, Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para cada um de nós, meu irmão, para cada um individualmente. Deus tem um propósito muito grande, tem promessas. Nós ficamos basados nas promessas para o nosso dia a dia, mas nós temos uma promessa para a eternidade, uma promessa também para coisas tremendas aqui nessa terra, onde Deus quer nos colocar numa posição, e para que então a gente não perca na posição que Deus possa nos colocar, a gente não perca a salvação. Não venha dizer, né, nós chegamos aqui porque nós somos uma pessoa disso, porque nós somos mais que os outros, porque nós somos isso, somos aquilo. Não, meu irmão, a graça é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, não é por obra, não é por mérito, é dom de Deus. E também todo livramento nós podemos dizer é dom de Deus também, para que ninguém venha se exaltar, para que ninguém venha ser orgulhoso, para que ninguém venha ser soberbo aqui nessa vida, né? Toda a glória deve ser dada a Deus, meu irmão, a Deus. É por isso que muitas pessoas estão caindo, é por isso que muitas pessoas estão se perdendo, né?
Porque estão buscando as coisas básicas para poder viver, quanto às básicas, nós não temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar com as verdades de Deus, né? Com aquilo que Deus se preocupa conosco, e uma das causas que mais Deus se preocupa com o seu povo, na verdade, é o seu povo se exaltar e se perder. Há muitas pessoas na Bíblia que se exaltaram e se perderam, muitas pessoas. Veja, então Deus fala com Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, né? A terra que mana leite e mel, que vocês tomarem posse daquelas propriedades, que vocês tomarem posse daqueles jardins, tomarem posse daqueles pomar, daquelas terras que já foram plantadas, né? Os frutos já dando. Olha, o ouro e a prata que vocês vão encontrar lá, quando vocês tomarem posse de tudo, para que vocês não digam, meu braço é que conquistou isso. É o que Deus queria. E o que Deus estava fazendo no deserto, então, tirando eles daquela coisa presa que eles ficaram, para levar agora a conhecer Deus, a autenticidade, né, do amor de Deus para a vida dele, a autenticidade da palavra que Deus havia de cumprir ainda para eles, né? Mas olha, quando nós olhamos para Israel, meu Deus do céu, dentre os espias, 12 espias, 10 negaram Deus, 10 não passaram na prova, meu irmão, 10, quanto de porcentagem deu? De 12, somente 2, meu irmão. A fé é algo maravilhoso, a fé, ela está firmada em Deus, e Deus nos chamou para viver da fé. O justo, ele viverá por fé, mas veja, que fé? Firmado na palavra. Veja em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse, credes em Deus, mas crede também em mim. Se a nossa fé tem que estar firmada em Deus, mas a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é Jesus, é o verbo que se fez carne, é o evangelho. A nossa fé tem que estar ancorada ali, sabe? É Deus o manancial da nossa vida, é Deus as nossas misericórdias que se renovam a cada dia, é por elas que nós não somos consumidos, diz a Bíblia, né? É Deus operando tudo em nós, né? A única coisa que nós temos que fazer nas promessas de Deus, Deus disse o sim, Jesus disse o amém, nós temos que dizer também o amém, né? Para que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo na nossa vida. Se nós concordarmos, as bênçãos todas vão acontecer. Mas, irmãos, nós não temos que nos preocupar com as provas, nós temos que passar nela. Você vê muitas pessoas que vão para uma escola, uma faculdade, né? Eu estou falando com pessoas aí que são estudiosos, né? Mas veja, a pessoa estuda, ainda por mais que estuda, fica preocupado, fica nervoso na hora da prova, não é verdade? Fica nervoso, porque de repente pode perder ali um ano, né? Esperou tanto por aquilo ali e de repente pode perder através do nervosismo, através de ficar apavorado, né? Com medo, né? O medo vem, a pessoa acaba dando um branco, esquecendo tudo aquilo o que ela estudou, veja que acaba perdendo um ano. Sabe, com Deus é a mesma coisa. Se nós não levarmos a sério o caminho que nós vivemos com Deus e não reconhecer que Deus está fazendo tanto pequenas coisas como grandes coisas na nossa vida e não guardarmos isso dentro do nosso coração, né? Então automaticamente, irmão, nós ou sucumbimos antes da hora, ou quando nós chegarmos num patamar mais alto, nós provavelmente vamos cair, porque nós vamos dizer, o nosso braço forte que conquistou isso, e não foi. É Deus que conquista. Eu gosto, eu amo quando eu olho para Jesus, né? O Espírito Santo preparou Jesus. Jesus veio à terra. E quando ele veio à terra, o Espírito Santo o modelou, né? Para ser o pregador do Evangelho, o enviado de Deus, né? Então Jesus tinha um propósito, ir à cruz, ser o Salvador e o Emanuel, Deus conosco. E tudo o Espírito Santo fez. Depois de o Espírito Santo fazer, levou Jesus para ser provado. Mas antes, batizou ele, né, com poder, para que ele fosse e agora vencesse. E ele foi para o deserto e venceu Satanás, né? Venceu o diabo. E depois de ter vencido, começou o seu ministério. E em tudo, fez tudo corretamente segundo a vontade de Deus. E Deus foi glorificado. Assim é na nossa vida, meu irmão. Hoje ele é Senhor do Senhor, hoje ele é Rei dos Reis, hoje ele é o nosso Deus, né? Mas veja, nós somos chamados por Deus, nascemos do Espírito,
E tudo que vem sobre nós é uma preparação para cada um de nós, porque nós também estávamos como escravos, né? Escravos de Satanás, pois a Bíblia diz lá em Colossenses que ele nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, meu irmão, é Deus cuidando de nós. E cada prova que chega, por mais grande que seja, né? Por mais pânico que traga, por mais movimento de desordem faça na terra, tipo o que está acontecendo com essa pandemia, né? Veja, não devemos esquentar a cabeça com isso, não. Devemos ficar firmes na palavra de Deus, né? Não sair da palavra de Deus, saber que tudo isso, né, é uma prova para os filhos de Deus, né, os chamados de Deus, para que eles então estejam preparados para a coisa maior que Deus tem para dar a cada um de nós, para que nós possamos chegar lá na frente e dizer: não foi o nosso braço que conquistou isso, não foi não, foi o nosso Deus, né? Aquele que nós cultuamos, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu pelo seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. A Ele, né? A Ele servimos, a Ele adoramos, dele somos, né? E Ele é que tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso, meu irmão. Não se preocupe com as provas, se preocupe a ficar com Deus, como o Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele não pode fazer outra coisa senão ir embora. Ele não pode, ele já foi derrotado por Jesus, né? Ele não tem como vencer aquilo que já venceu ele não tem como triunfar sobre aquilo que já triunfou sobre ele não tem como fazer nada. A única coisa que ele quer é colocar medo, né? Mas a Bíblia diz, né, que nós temos um escudo da fé. E com esse escudo da fé, na armadura de Deus, o que nós fazemos? Nós apagamos os dardos inflamados do maligno, né? Nós apagamos todos os dardos. Em nome de Jesus Cristo, nós temos a autoridade de Deus para repreender Satanás e ele nos obedecer. Porque a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, né? Então o nosso trabalho é só mandá-lo embora, né? Expulsá-lo e mandar ele partir e retirar, e ele obedece, ele tem que obedecer. Por que ele tem que obedecer? Porque está firmado na palavra de Deus essa ordem, né? E ela não vai ser revogada não, meu irmão. A única coisa é que nós temos que crer e agir na autoridade que nos foi delegada. Veja, irmãos, o que nós precisamos é só isso. É resistir o mal, ficar firme com Deus e andando na vida. E Deus então vai provendo o livramento, Ele vai provendo tudo, e nós vamos vivendo como Israel viveu, como Davi viveu, e Davi chegou no reinado, foi rei, e a Bíblia fala que foi um rei maravilhoso, como a luz para Israel, né? Mas tudo que ele aprendeu, né, ficou dentro do coração de Davi. Sabe, é lindo o salmo de Davi, quando ele contempla dizendo: Deus é a minha luz, é a minha fortaleza, Deus é a razão do meu viver. Davi traz expressões maravilhosas com a sua boca, porque ele reconheceu que no seu caminho, em todo o seu caminho, o Senhor era com ele, né? E tudo o que aconteceu foi uma prova, né? Veja, matou o leão, matou o urso e depois cortou a cabeça do Golias, né? Veja, e depois tantas outras coisas que no decorrer da vida de Davi, até ele chegar rei, ele teve que ser moldado por Deus. Veja, eu vejo isso como uma clínica de Deus, né, para tratar com seus filhos, para fazer um coração novo e colocar dentro de cada um, né? Provas, dificuldades, problemas, o dia a dia. Por isso que Jesus disse, né, basta cada dia o seu próprio mal. Ele disse: não temas, né? No mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 91 diz: porque se apegou a mim com amor, ele me invocará, eu lhe ouvirei, eu estarei com ele na angústia, o livrarei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, meu irmão, nós temos que ficar firme. E ficando firme, nós vamos andar por sobre as águas, né? Nós vamos andar por sobre as águas. E nós vamos sobressair lá na frente, amém? Deus ama você, Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. A Bíblia fala que em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Mais que vencedores.
Graças a Deus por isso. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, né? Ver tudo o que está acontecendo como uma prova, né? Uma prova. E se nós queremos passar, o medo não faz parte, a dúvida não nos interessa, o que nós temos que ficar é firmado na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, né? E se nós ficarmos nela, nós vamos entender que o guarda fiel de Israel, o nosso guarda fiel não dorme, não dormita, né? E ele já disse, né, que ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Glória a Deus por isso, meu irmão. Fica com Deus, não abra a mão, nós somos mais que vencedor, nós vamos chegar em toda a nossa caminhada, nós vamos chegar lá o que Deus preparou para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus para o seu povo são pensamentos maravilhosos, né? Pensamentos bons. Da parte de Deus só vem boas dádivas e dom perfeito. Deus só tem coisa maravilhosa. O que nós precisamos é acreditar. Nada vem diante do povo de Deus que o povo de Deus não possa suportar. Nada vem. Agora, junto com o que vem, já vem o escape, já vem a vitória, né? Já vem o livramento. Como o próprio Deus disse, né? É Ele que nos livra. O livramento vem dele. Graças a Deus. O livramento dele veio hoje, o livramento dele vai continuar vindo, o livramento dele vai permanecer até amanhã e sucessivamente todos os dias, até que então nós estaremos com o Senhor na glória. Mas antes disso, meu irmão, ele é o guarda fiel de Israel. Ele é o guarda fiel de Israel. E o guarda fiel de Israel não dorme, não dormita o guarda de Israel. Louve a Deus, glorifique a Deus, né? Vá dormir glorificando a Deus, acorde glorificando a Deus, ande durante o dia glorificando a Deus, sabe? E guarde essa palavra na tua mente, né? Acesa. Junto com a prova vem o livramento, né? Junto com a prova vem o livramento. Deus é maravilhoso. Tudo que nós estamos vivendo esses dias, daqui a pouquinho vai passar e nós vamos seguir novamente, né? Talvez com o culto presencial e também com o culto online, né? Para que possamos todo dia, né? Todo dia nós somos martelados com palavras negativas, né? Palavras que não vêm de Deus. Então, todo dia nós temos que ser martelados pela palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, né? Porque senão nós também deixamos entrar a dúvida e o medo e de repente aí a coisa acaba afundando, né? Então nós temos que ficar firme, amém? Fica com Deus. Amanhã temos o culto online de novo. Fica na presença de Deus, se ocupe com isso, leia aí Deuteronômio capítulo 8, né? Leia na tua casa, você vai ler justamente isso. Leia também lá em 1 Samuel capítulo 17, né? A história de Davi você já conhece bem, mas leia lá 17, versículo 30 em diante, né? Você vai ver Davi exortando e falando, né? Mas preste atenção na palavra. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus tão rápido que as palavras-chave você acaba não pegando ela, né? E quando você não pega ela, você acaba não entendendo nada do que você leu. Mas quando você pega ela, isso é tão maravilhoso, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente, né? O nosso Deus, a mesma maneira que Ele agiu no passado, Ele age agora e continuará, vai agindo no futuro, né? Todo aquele que crê verá a glória de Deus. Fé é justamente isso. Fé em Deus, fé na palavra de Deus, né? Firmado. E então nós vamos triunfando e vencendo a cada dia. Fica com Deus, meu irmão. Eu amo você. Eu quero o melhor para a tua vida, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa nós amamos Deus. E o que nós queremos para o povo de Deus, e principalmente aqui o povo de Artemis, a quem nós estamos nos relacionando dia após dia, né? Oramos para todos os povos, né? Nações, o povo de Deus no mundo, oramos para todos os pastores, queremos o bem de todo mundo, né? Porque Deus quer o bem de todo mundo. Mas em especial, né? Nós temos um trabalho a fazer, né? Amar esse povo aqui em Artemis,
mantê-los salvos, entregar uma palavra da verdade e vê-los mais que vencedor em todas as coisas. Então fica com Deus, não abra mão de Deus, não abra mão da sua palavra, né? Ele ama você, amém? Então eu deixo um abraço para você da Rosali, um abraço para você da Fernanda, né? Um abraço do Isaac, um abraço do Danilo. Mas veja, antes de dar meu abraço para você, eu quero orar, né? Eu quero falar com Deus junto com você, né? Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nós vamos pedir as bênçãos maiores que Deus tem para fazer, né? E agradecer, porque em todas as situações é Deus que nos dá o livramento, né? Veja, nós somos tão, vamos dizer assim, né? Olhando para as coisas que são tão grandes e o barulho que está fazendo, nós nos sentimos não tão grande como essas coisas. E ouvindo vozes, nós ficamos como Davi. Você é muito moço para lutar com isso, né? Você é muito pequeno para lutar com Golias, né? Não, nós não somos não. Porque nós não vamos à luta sozinho. Nós vamos à luta no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, o nosso Deus. E é nesse nome que nós vencemos todas as circunstâncias. Graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Ore agora, tome o nome de Jesus e fala com Deus aí no seu lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e te agradecemos, Pai. Bendizemos o teu nome, Pai, e a ti damos honra e glória, Pai. Louvamos a ti, Pai, porque tudo que vem sobre nós, ó Pai, nada é além do que podemos suportar, Pai. Nada, Pai, porque o Senhor conhece a cada um de nós e o Senhor sabe a nossa estrutura, Pai. E assim, Deus, junto com cada situação que surge, ó Pai, ali está uma porta aberta, uma porta de vitória, onde o Senhor Deus já abriu e já proveu para nós a libertação dessa situação. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai, agradecemos a Ti porque o Senhor disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei convosco até a consumação do século, porque o Senhor já disse, não temas, não temas. O Senhor já disse, a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O Senhor já disse, eu venci o mundo. Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu nome. E na tua palavra, Senhor, nós estamos com a nossa fé ancorada. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo o mal. Nós fazemos com que todas as setas malignas, Pai, incendiárias, ó Deus, sejam apagadas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós as apagamos, Pai, para que ela não atinja, Pai, a nossa mente, não venha com dúvida, nem com temor, porque o que nós temos, Pai, é poderoso, ocupando a nossa mente, Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, nós aniquilamos essas flechas, essas lanças que o inimigo tem lançado, ó Pai, e nós repreendemos e desfazemos todo esse mal. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós somos mais que vencedores, Pai. Esta é a Tua palavra para cada um de nós, e não vai ser diferente, Pai, no tempo que nós estamos vivendo, Pai. Não vai ser diferente, porque Deus, nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos que Tu és o nosso Deus, e que a Tua palavra é a verdade, e que nem só de pão o homem viverá, e sim de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por todos, repreendo todo o mal, Pai. Oro por todos, Pai. Se alguém está cometido de alguma doença ou enfermidade, um sintoma, ó Deus, febril, eu repreendo agora no nome de Jesus, ó Pai, e declaro essa pessoa curada, sarada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como todas as áreas da vida dessa pessoa, no seu lar, na sua família, eu declaro abençoado também, Pai. Assim eu abençoo este povo, Pai, esse povo que tem, Senhor, ó Deus, aceitado o teu convite, e o Senhor tem trazido, ó Deus, para participar desta live, para ouvir esta live, para estar debaixo da oração do teu servo. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro esse povo guardado, este povo firmado na fé. Eu repreendo todo o poder maligno, ó Pai, e eu proíbo Satanás de tentar se andar com a fé deste povo, Pai. Eu designo anjos valorosos em poder, que executam a voz da Tua palavra, Pai. Estar com cada um, com cada família, em cada casa, e assim, Deus, abençoando, guardando, protegendo, fazendo a Tua palavra cumprida na vida de cada um, Pai.
Assim eu os abençoo no nome de Jesus Cristo, e tudo para o teu louvor e tua glória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fica com a palavra de Deus, meu irmão. Sabe, fica com a palavra. Não abra mão disso. Leia aí Deuteronômio capítulo 8, né? Antes de dormir, leia esse capítulo e depois você lê lá em 1 Samuel capítulo 17, né? Versículo 30 para frente. Você lê lá e você vai ver, né? Homens que tinham algo maravilhoso já prometido por Deus. Todos nós temos algo maravilhoso para a nossa vida prometido por Deus. Agora, para alcançarmos aquilo lá, nós precisamos ter a realidade, a autenticidade de que Deus é o nosso Deus, né? Que a sua palavra é a verdade, que o nosso Deus é um Deus de milagre. Muitas pessoas já não acreditam mais em milagre, meu irmão. Até mesmo falam, mas não acreditam. Falam, mas não acreditam. E nós vamos continuar falando, porque nós acreditamos, né? O que temos visto acontecer são milagres maravilhosos. E muitos outros nós vamos ver, né? Porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Fica com Jesus, agora eu dou meu abraço em você, fica na paz, tenha sonhos bons, né? Durma bem, sonhos reparadores, maravilhosos. E um amanhã, a palavra de Deus diz, sempre nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Até mais. Amanhã nós nos vemos. Amém.